Olá, a nossa aula de hoje é sobre ângulos, então nós vamos estudar o conteúdo de ângulos. Como são formados os ângulos? Aqui na figura nós temos a representação de dois lápis, e eles estão aqui encontrando as suas pontas num ponto O. Então aqui nós temos o quê? Um ângulo de 1/4 de volta. Suponhamos que nós temos 4 lápis aqui, ó. Continuando, vou mostrar aqui uma figura seguinte. Se nós fizermos assim, nós temos, olha só, uma volta completa. Vamos pensar numa volta completa. Esses 4 lápis aqui estão dividindo essa volta em 4 partes iguais, tá? Então, quando eu tenho essa figura, eu tenho 1/4 de volta. Esse ponto O é o ponto de origem das duas semirretas, tá? Ele é chamado de vértice do ângulo. Então, aqui eu tenho a reta OA e o segmento de reta OB. Então, a semirreta OA e a semirreta OB. Então, aqui eu tenho o quê? Uma abertura que forma o ângulo, tá? Esse é um ângulo de 1/4 de volta. Se eu quero ler esse ângulo, eu posso indicar ele assim, ó. AOB, porque ele parte de A, vem até O e vai para B, tá? Ou apenas como O. Lembrando que eu uso esse acento circunflexo em cima para indicar ângulo, tá? Então, nós lemos como ângulo AOB ou apenas como ângulo O, tá? Esse é um ângulo de 1/4 de volta. Se eu colocar mais um lápis aqui encontrando as pontinhas, então eu vou ter 2 ângulos de 1/4 de volta. Na verdade, vai formar o quê? Uma meia volta. Aqui, ó, vou ter 2 quartos. Se ele der uma volta completa, olha, vai voltar o lápis aqui em cima, ó, tá vendo que tem um lápis aqui atrás e outro sobreposto. Então, ele saiu daqui e deu uma volta completa. Então, eu tenho aqui um ângulo de uma volta. Olha aqui. 1/4, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Então, aqui nós temos 4 ângulos de 1/4 de volta. Nós pegamos essa circunferência e dividimos ela em 4 partes. Quando a gente fala de medida de ângulo, a gente tem que usar um instrumento para medir. Nós podemos medir esse ângulo. E também nós temos o quê? Uma unidade de medida. Assim como nós temos lá para medir comprimento, o metro, quilômetro, centímetro, para medir massa, quilograma, grama, para medir capacidade, litro, mililitro, que é o ml. Nós temos também uma unidade de medida para ângulo, que é o grau. E ele é representado aqui, ó, por esse símbolo aqui, tá? Vamos pensar numa circunferência. Vou aqui para a próxima figura. Ó, pensa nessa circunferência. Se eu pegar essa circunferência e dividir ela em 360 partes iguais, cada uma dessas partes é um ângulo de 1 grau. Então, numa circunferência inteira, eu tenho 360 graus. Então, olha só, uma volta completa, que é a circunferência inteira, 360 graus. Meia volta, eu vou pegar a circunferência e vou dividir por 2. Quando eu quero a metade, eu não divido por 2. Então, ó, 2 vezes 1 dá 2 e sobra 1. Aí eu baixo 6, deu 16, né? 2 vezes 8, 16, que sobra 0.
Aí eu baixo esse zero e coloco aqui, ó, o meu quociente. Então, se eu dividir o 360 em duas partes, eu vou ter 180 graus. Então, em meia volta, eu tenho 180 graus. E quando eu pego essa minha circunferência e eu divido em quatro partes iguais, 360 dividido por 4 é 90. Olha só, 4 vezes 9, 36, sobra zero. Aí eu pego um zero e coloco aqui no quociente, deu 90. Então, voltando lá para a figurinha dos lápis. Quando eu tenho um quarto de volta, eu tenho 90 graus. Quando eu tenho 2 quartos de volta, eu tenho meia volta. Eu tenho 180 graus. Quando eu tenho uma volta completa, eu tenho a circunferência toda, então eu tenho 360 graus, tá? Então, ó, 90, 180, 270, 360. Cada partezinha aqui, ó, vale 90 graus, tá? Os ângulos, eles podem ser medidos. Quando eu vou medir comprimento, eu posso usar uma régua, uma fita métrica, uma trena. Quando eu vou medir a massa, eu uso a balança, né? E quando eu vou medir ângulos, eu uso o transferidor. Ele é o instrumento utilizado para medir e construir ângulos. Eu tenho dois tipos de transferidor. O transferidor que é de 360 e o transferidor de 180. É aquela regrinha que vocês têm aí no material escolar de vocês. Como que nós utilizamos esse transferidor? Então, essa minha reta vermelha aqui, ó, pedacinho dessa reta, eu desenhei ela. O transferidor, ele tem essas divisões. Vamos voltar lá. Ó, vendo essas divisões do transferidor. Ele é a linha de fé do transferidor. Então, eu vou coincidir o meu centro, o meu vértice, lá, junto com o vértice do transferidor, e essa reta tem que ficar em cima da linha do transferidor. Aí, se eu quero um ângulo de 50 graus, eu vou marcar aqui no 50 e depois eu vou fazer a reta. Se eu quero um ângulo de 150, eu vou marcar aqui no 150, depois eu vou traçar a reta. E vou fazer o meu ângulo, ou medir ou construir. Aqui, ó, eu tenho uma construção de um ângulo ó, de 60 graus, tá? Se eu colocar o transferidor em cima do ângulo, usando essas dicas que eu disse aqui, ó, coloco o vértice em cima, coincide o vértice do ângulo em cima da tua linha. E aqui você vai ver, ó, como o transferidor é transparente, você consegue enxergar aonde que está a linha. Você pode construir ou medir um ângulo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um ângulo de 60 graus. Os ângulos, de acordo com as suas medidas, eles podem ser classificados. Então, eles recebem um nome de acordo com a medida. Então, vamos lá. Se ele for exatamente 90 graus, que é aquele ângulo de 1/4 de volta, ele é chamado de ângulo reto. Ele é um ângulo bem usado na construção civil. Se ele é menos que 90, ou ele é menor que 90, ele é um ângulo agudo. Se ele for maior que 90, ele é um ângulo obtuso, tá? Então, ele mede mais que 90 graus. Se ele for meia volta, tá? Olha só, meia volta, metade da circunferência, que é um ângulo de 180 graus, ele é um ângulo raso. E se for uma volta completa, é um ângulo de 360 graus, tá? Então, nós temos o reto, o agudo, obtuso, raso e de uma volta.
Onde nós podemos encontrar os ângulos? Então, olha só. Um ângulo reto, que é aquele ângulo de 90 graus. Nós encontramos nos cantos da janela. Opa, aqui, ó. Uma janela quadrangular, eles têm ângulos retos aqui, né? Na mesa, ó, no cantinho da mesa, nós temos um ângulo reto. No canto das portas, retangulares ou quadradas, aqui nós temos, ó, um ângulo reto. Na nossa parede, no quadro da escola também a gente tem ângulo reto. No piso da casa, no canto, né, do piso, nós temos ângulo reto. Aonde nós encontramos o ângulo maior que o ângulo reto, maior que 90 graus. Olha essa janela arredondada. Ela tem o quê? 180, é maior que o ângulo reto. No telhado, ó, na cobertura da casa, na abertura da porta da geladeira, na abertura da porta da casa, nós encontramos o quê? Os ângulos maiores que 90 graus. E aonde nós encontramos os ângulos menores que 90 graus, menores que o ângulo reto? Olha aqui, nós temos dois exemplos. Na placa de trânsito, ó, na torre da igreja, na torre do castelo, lá a gente encontra. Lá no cone do sorvete, no chapeuzinho de aniversário, nós temos o quê? Um ângulo reto menor que 90 graus. E aqui nós vamos treinar o nosso conhecimento. Então, nós vamos olhar para essas figuras, olhar para a abertura desses encontros, dessas semi-retas, e nós vamos classificar esses ângulos em reto, se ele for 90 graus, em agudo, se ele for menor que 90 graus, em obtuso, se ele for maior que 90 graus, em raso, se ele for meia volta, exatamente 180 graus e uma volta. Então, nós não vamos usar o transferidor para medir, nós vamos apenas olhar para a figura. Então, aqui, ó, nós temos um ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Obtuso. Aqui nós temos, olha, um ângulo mais fechadinho. Então, quando ele é mais fechadinho, ele é menor que 90 graus. Então, nós temos aqui um caso de um ângulo agudo. Então, ó, aqui nós temos um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Na letra C, ó, de ROS, nós temos o quê? Uma meia volta. Olha aqui. Então, quando nós temos meia volta, nós temos exatamente 180 graus, nós temos aqui um ângulo raso. E na letra D, que nós temos o POQ, nós temos exatamente aqui um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. No ângulo reto, a gente sempre vai ver, ó, que vai formar um quadradinho aqui no cantinho. Ele vai ser exatamente 90 graus. Aqui eu tenho os transferidores indicando algumas medidas e eu quero saber qual que é a medida desse ângulo e a classificação, se ele é reto, agudo, obtuso, raso ou pleno. Posso usar raso ou pleno, a gente sempre usa a palavra raso, tá bom? Mais comum, mas pode acontecer de vocês encontrar essa palavra aqui também. Então, aqui na letra A, nós temos, olha só, olhando para a medida, nós temos um ângulo de 40 graus. Então, vou colocar aqui a medida, 40 graus, e 40 graus é menor que 90, então nós temos um ângulo agudo.
Aqui na letra B. Voltando aqui. Na letra B, nós temos um ângulo de 140 graus. E como ele é maior que 90, então ele é um ângulo obtuso, tá? Então, veja que ele é mais aberto, ó. E aqui na letra C, nós temos exatamente um ângulo de 90 graus. Ele está exatamente em cima da linha. 90 graus. E o 90 graus é um ângulo reto. Então, aqui no transferidor, ó, a gente enxerga um ângulo agudo, um ângulo obtuso e um ângulo reto. Se a linha ficasse exatamente em cima aqui, ó, seria 180, tá? Então, a gente pode medir no transferidor, ver a medida e a classificação, ou até mesmo olhando para a abertura, a gente já enxerga, ó, que aqui é reto, ó, porque faz um ângulo retinho, aqui, ó, um ângulo de meia volta, que é o raso. Aqui a gente enxerga o quê? Um ângulo mais fechadinho, que é o agudo, e o mais aberto, que é o obtuso. Então, essa é a nossa aula sobre ângulo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem no meu privado, tá bom? Deus abençoe.